Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, passaram bem? Amém. Eu queria, nesses primeiros 5 minutos, dar uma passada aqui rapidamente no que a gente já viu, a gente não perdeu o rumo. O sonho da estátua é o mapa central da história até o fim, certo? Então esse sonho aqui, de vez em quando a gente fica voltando nele, certo? O que são os outros sonhos? Os outros sonhos dos 4 animais, do carneiro e do bode, eles dão informações, mais detalhes sobre as coisas que vão acontecendo. A irmã aqui, ela fez uma observação interessante sobre a questão do anticristo. Eu falei que o anticristo virá do mundo islâmico, né? E ela deu um argumento bom, né? Sobre a questão dele, a possibilidade de ele não estar vindo da tribo de Dan, que é uma tribo que a gente sabe que lá no Apocalipse ela não aparece. Ela não aparece, essa tribo. Eu poderia crer nisso se não fosse por causa dessa profecia, né? Eu poderia crer nisso, certo? Eu estudei, fui atrás disso. Mas a questão é Daniel capítulo 8, certo? No dia que eu falei deles, vocês não vieram. Por isso que eu vi, aquele dia que vocês não vieram, eu falei, certo? Quando eu fui embora, fiquei pensando, no dia que eu falei, elas não vieram, né? Elas não vieram. Tem um versículo no capítulo 9 de Daniel, né? Vai ter um estudo, vai ter um dia que eu vou gastar 1 hora só falando do anticristo. Eu só falar só dele, as características, quando ele aparece, o que ele faz, né? As influências que ele traz. Mas hoje, o que acontece, né? A gente já passou dessas profecias. Eu vou voltar a falar para vocês. Vocês não vieram, eu vou dar uma pinceladinha, tá bom? O que a gente já passou aqui na história? Olhando aqui para a estátua, eu vou sair da frente, eu vou apontar com o leite, tá bom? Ali, olhando para a estátua, não estou apontando mais para vocês? Olhando para a estátua, sonho principal. Aqui nós já andamos aqui, certo? Aí o que acontece? Chegamos nessa parte aqui que acabou o reino babilônico, aqui acabou a cabeça de ouro. Nós estamos seguindo aqui, que é a barra do templo, e olhando para cá, que é o sonho da estátua. Cada faixa aqui é um reino que vai aparecendo aqui na história. Vocês entenderam isso, correto? Então o que acontece? Quando chega aqui, mais ou menos 522, tem o sonho das 70 semanas, certo? A visão das 70 semanas, que são 70 semanas de anos, certo? Então é 70 vezes 7, 490 anos, que Deus vai cumprir 7 propósitos, certo? 7 propósitos, todos eles precisam se cumprir na pessoa de Cristo. Só Cristo pode cumprir 7 propósitos, ninguém mais pode, certo? Então o que aconteceu? Nós avançamos na história, entramos aqui, passamos do ouro, entramos aqui na prata, que são medos e persas, certo? Saímos da Babilônia, entramos no medos e persas. Falamos aqui a semana passada, quando a profecia das 70 semanas começou a se cumprir. Ela começa a se cumprir quando parte uma ordem de Ciro para restaurar a cidade. Aí começa a contar as 70 semanas. Aí nós temos que deixar a nossa Bíblia aberta em Daniel capítulo 9, tá? Daniel capítulo 9 é o que descreve essa profecia, que é importantíssima para nós entendermos. Aí Daniel capítulo 9, Daniel 9, vamos ler a partir do 24. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna,
selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Então, quando começa as primeiras 7 semanas? Começa aqui, quando parte a ordem para reedificar Jerusalém. Então, começa aqui em Artaxerxes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ordem de Jerusalém. Aqui, em 520. Decreto de dar o tempo. A ordem para edificação. Aqui, em 451. Em 451, parte essa ordem e começa a contagem das 70 semanas. Aí essas primeiras 7 semanas acabam aqui em 402, quando então começa o chamado período interbíblico. O que é isso? Houve na história 400 anos que Deus não mandou nenhum profeta na terra. O último foi Malaquias, certo? Mas quem é o último profeta da Velha Aliança? Quem é o último profeta da Velha Aliança? João Batista, que aparece depois, certo? E aí quando acaba aqui em 402, quando acaba a construção, já tem contagem as próximas 62 semanas, até o Messias. Vamos continuar lendo aqui Daniel 9. E para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Então, pela contagem das semanas, quantas semanas já passaram? Por essa contagem aqui, 7 mais 62? 69. 69 semanas. Então, 483 anos. O que aconteceu? Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Quando exatamente acaba a chamada 69ª semana? Vocês têm 2 interpretações para isso. Alguns escatólogos dizem que terminou no dia que Jesus foi preso ali no Getsemane. Mas eu, estudando, lendo, eu acredito que essa contagem terminou quando Jesus brada, ali naquele momento. Certo? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu acredito que é ali, naquele momento. Veja só os 7 propósitos. Olha só, eu vou ler e você pensa em Jesus. O primeiro propósito: extinguir a transgressão. Quem fez isso? Jesus. Dar fim aos pecados. Jesus. Quem fez isso? Expiar a iniquidade, quer dizer, trazer reconciliação de novo com Deus. Jesus. Trazer justiça eterna. Selar a visão, selar a profecia e ungir o Santo dos Santos. Alguém vai falar assim: pastor, não tinha mais tempo nem Santo dos Santos quando Jesus estava vivo. Não tinha mesmo. Qual o Santo dos Santos que Jesus entrou? Qual foi o Santo dos Santos que Jesus entrou e na verdade nos reconciliou com Deus para sempre? Qual o Santo dos Santos que é esse? Vocês querem ver? Está escrito na palavra, irmãos. Vamos lá, Hebreus capítulo 9? Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. A partir do 22. Todos encontraram? Amém. Hebreus 9, 22 em diante. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há resgate, não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu
assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que esses. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Olha, o santuário, o santo dos santos que Jesus entrou, foi o do céu, irmãos. Viu? Vocês lembram o que acontecia no Velho Testamento? Um sumo sacerdote entrava uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca. Onde estava a arca. Lá ele fazia confissão pelos pecados dele e de toda a nação. Não é? Mas esses sacrifícios, todo ano se fazia. O que Hebreus fala? Você lembra esse capítulo? Hebreus fala isso. Estava indicando que o caminho para a eternidade não estava aberto. Ele estava falando assim, olha, o caminho, a reconciliação com Deus ainda está fechada. Esses sacrifícios só estão apenas amenizando o juízo de Deus. Então o sumo sacerdote entrava lá, mas ele voltava a pecar. O Espírito Santo não selava o homem. O homem continuava preso à sua natureza caída. Quando Jesus vem, que ele morre, agora o sacrifício perfeito foi feito. Quando Jesus entra lá no Santo dos Santos, o eterno lá no céu, agora a justiça de Deus foi cumprida. Agora a dívida está verdadeiramente paga, irmãos. Não temos mais dívida com Deus, sabe? Aqueles que foram reconciliados com Deus por meio do sangue do Filho, não tem que estar pagando, irmãos. Não tem que carregar cruz. Não tem que fazer campanha. Não tem que subir em monte e descer em monte. Não tem que fazer voto de dinheiro, não. Não tem que cumprir nada daquelas ordenanças do Velho Testamento, irmãos. Agora, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Agora, irmão, o Santo dos Santos, o verdadeiro lá no céu, não tem mais cortina tampando, não tem mais uma arca. Deus é que está lá e o caminho está aberto agora. Glória a Deus. Agora, irmão, essa provisão foi aberta e derramada por toda a humanidade. Se as pessoas lá fora soubessem, irmãos, que isso tem uma provisão para eles, é só se arrepender e crer no Evangelho. Amém. E aí, irmão, o caminho está aberto. Amém. Então isso liberta a gente. Não tem que ficar preso ao que o diabo fica falando. Você era matador, você era ladrão, você era drogado. Eu era mesmo, mas agora Jesus me aproximou, me reconciliou de novo com o Pai. Não tem ninguém para me acusar agora, irmão. Não tem mais acusação. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Os irmãos entendem isso, né? Amém. Então nós avançamos na história, certo? Avançando aqui no tempo, em pleno cumprimento das 62 semanas, acaba o reino Medo-Persa, entra o reino de Alexandre. Aqui estamos avançando lá e avançando aqui. Cortamos esse, chegamos a Alexandre o Grande, passa esse tempo também. Aqui, chegamos em Roma em 168 a.C., falei disso também. Entramos em Roma, aqui. Chegamos aqui em pleno cumprimento da Roma chamada Ocidental. Aparece João Batista, aparece Jesus na história. Aqui em pleno ferro. Jesus aparece no reino do ferro, que é Roma. Aí, irmãos, quando chega aqui, nessa parte, os irmãos estão vendo esses quadradinhos coloridos? Eu mandei você ler Levítico 23, não mandei? Quantas festas que eram lá no Velho Testamento? Eram 7 festas. Páscoa, primícias, vou lembrar. Páscoa, primícias, Pentecostes. Deixa eu lembrar que eu anotei aqui. Faz tanto tempo que eu fiz. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Mas tem mais 3. Tem expiação, trombetas e tabernáculos. 7 festas, mas o que significa a palavra festas?
A palavra festa significa moed, tempo determinado para cumprir propósitos. A gente lê aqui um texto como aquele, a gente já vê isso aqui é a festa judaica. Não, irmão, aquilo, Deus cumpriu aquelas festas em Jesus. Primeira festa que Deus, vamos lá em Levítico 23, a gente lê aquilo lá e a gente faz um paralelo aqui. Depois disso aqui eu vou avançar mais na história. Levítico capítulo 23. Amém. Levítico capítulo 23. A partir do 4. Todos encontraram? Amém. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, qual era o mês primeiro para o judeu? Não é janeiro, irmãos, é março e abril. Olha só, a gente vai descobrir algumas coisas aqui, ó. A gente vai ver como é um engano da celebração do Natal em determinadas épocas, como a gente faz hoje, certo? Quando começava o ano? Março e abril. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos. Eu trouxe aqui uma colinha, né, que eu usei lá. O que aconteceu? O que era Páscoa? Vocês lembram quando começou a celebrar essa festa? Lá no deserto, lembra? E Deus estava no Egito, Deus mandou matar o cordeiro, passar o sangue no umbral da porta, né? Onde tivesse o sangue, o destruidor não mataria. Agora Deus estabelece essas festas que era para ser cumprida. O que era a Páscoa aqui que Deus está falando? Vamos ler todo o texto e fala assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis uma santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Não sei se vocês sabem, que Marcos 11 fala. Caiu o óculos. Jesus, ele foi crucificado às 9 da manhã. Às 9 da manhã da sexta-feira. Até o meio-dia ele estava lá. Quando deu meio-dia, até as 3 da tarde, houve escuridão na face da terra. Do meio-dia até as 3 da tarde. Aí, quando mais ou menos nesse horário, Jesus dá aquele brado, que é aquele momento lá, Pai, né, porque me desamparaste, né? Elohim, Elohim, que ele fala. As pessoas pensavam que ele estava chamando por Elias, mas ele estava falando como pai naquele momento. Na Páscoa, o que eles pegavam? Um cordeiro, olhando para o Velho Testamento, eles pegavam um cordeiro sem mancha, e aí o que acontecia? Esse cordeiro era oferecido ali pelo pecado da pessoa, mas a pessoa não era purificada do seu pecado, porque a natureza continuava nele. Aquilo na verdade estava apontando para alguém. Então aqui em Jesus, Deus estava cumprindo as suas primeiras 4 festas. A Páscoa, quando chegava nos asmos, quando chegava na festa dos asmos, aqui mesmo nesse texto fala, e aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos. 7 dias comereis asmos. O que eram os asmos? Pães sem fermento. Vejam aqui, irmãos. Jesus, Paulo fala que ele é a nossa Páscoa. Ele agora, quem é que está oferecendo o cordeiro? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o cordeiro que está sendo oferecido por quem? Por todos os homens, por toda a humanidade. Depois de 15 dias tinha os asmos, que eram pães sem fermento. Esses pães aqui, o que estava exemplificando ali?
que agora ele tem na mão uma massa, pães sem fermento, simbolizando ali agora o povo que ia seguir ele. Depois de 50 dias, aqui ainda em Levítico 23, versículo 15, ou melhor, as primícias primeiro, Páscoa, asmos e agora as primícias. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, verso 9, agora o 10, e dize-lhes, Levítico 23, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Quem era que estava ressuscitando ao seguinte dia do sábado? Que dia é esse? Jesus ressuscitou quando? Domingo, irmãos. Jesus é a Páscoa, Jesus simboliza os asmos, Jesus agora é as primícias dos que dormem, Paulo fala. Ele em tudo ele tem a preeminência, certo? Jesus está na frente de tudo. Aí então, depois de 50 dias, vamos seguir aqui no texto de Levítico, verso 15: depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta, movidas 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. O que estava acontecendo lá no Pentecostes? Vocês lembram? Era a festa aqui das primeiras colheitas. Tem uma coisa interessante nessas festas, é o seguinte: as primeiras 4 festas eram conhecidas como festa das chuvas, das primeiras chuvas, ou chamadas chuvas temporãs. As primeiras chuvas, ali simbolizado um grande poder, nesse dia de Pentecostes aqui, ele sela as primeiras festas com grandes chuvas, que eram exatamente os dias da colheita. Olha, irmãos, aqui, o dia da colheita, o que houve aqui no Pentecostes? Vocês lembram? Quando o Espírito Santo veio na igreja, houve uma grande colheita de almas. Uma grande colheita. Agora, imagine como vai ser as últimas festas, que são conhecidas festas das últimas chuvas. Haverá ainda na terra uma grande colheita de almas. Uma grande colheita de almas. Então aqui em Jesus, Deus estava cumprindo as suas primeiras 4 festas. Na Páscoa, nos asmos, nas primícias e lá, depois de 50 dias, o Pentecostes. Eram festas judaicas, mas na verdade você entende que são festas de Deus. Deus estava na verdade ali apontando, sabe? Tudo que Deus fazia no Velho Testamento era na verdade apontando para alguém. Deus estava apontando, eles não entendiam, irmãos. Eu vou ler um texto com vocês agora, eu marquei para nós lermos hoje. Quem é que sabia que os gentios e os judeus ia simbolizar um povo só? Quem do Velho Testamento sabia? Quem do Velho Testamento sabia que os gentios iam ser salvos? Quem sabia? Quem do Novo sabia? Vamos ver? Pergunta difícil, né? Sabe por quê, irmãos? Isso foi aquela pergunta que você fez no celular aquele dia. Lembra? Que o irmão perguntou de judeus e gentios. Vamos ver esse texto? Efésios capítulo 8. Hoje vai ser uma descoberta para você ler esse texto aqui. Foi uma descoberta para mim. Capítulo 8. Efésios capítulo 2. Desculpe. Efésios capítulo 2. Vamos lembrar da profecia das 70 semanas. Fica com o dedo aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade.
é o que está escrito em Daniel. E aí então, teu povo, pastor, é teu povo, é o povo de Daniel. É o povo de Daniel, são judeus. São judeus. E era mesmo. Quem era o povo de Deus no Velho Testamento? Quem? Judeus. Judeus. Os gentios faziam parte? Não. Os gentios tinham promessa? Não. Eles praticavam a lei? Não. Eles receberam essas coisas? Não. Não. Então vamos lá para Efésios capítulo 2. Deixa eu abrir com vocês. E aí nós vamos ver a nossa inclusão aí. A nossa inclusão. Deixa eu ver aqui. Vamos ler vamos ler o 3. O 3, tá bom? Só avança um capítulo aí. Isso, Efésios 3. Você vai descobrir umas coisas comigo aqui. É importante, nesse estudo de escatologia, isso aqui é fundamental saber. A promessa de Deus dada a Abraão era para quem? Para quem? Eu vou fazer de ti uma grande nação. Não foi a promessa? E de ti haverá muitas nações. Famílias que vão encher de toda a terra, não é? Uma família. Deus estava prometendo salvação para quem? Para os judeus e para os gentios. A promessa foi dada em Abraão, certo? Mas você olha de Abraão para diante, quando que os gentios foram alcançados? Em que momento, lá no Velho Testamento, a palavra se dirigiu para os gentios? Quando? Quem é que foi pregar para os gentios? Lembra quando Deus mandou Jonas pregar para Nínive? Nínive era um povo gentio? Era. Mas eles faziam parte da promessa, os ninivitas? Não faziam parte da promessa. Olha só o que acontece aqui. Lembra quando Pedro foi pregar? Nem Pedro sabia, viu, gente? Os apóstolos não sabiam. Quando Pedro foi pregar em Atos, você lê em Atos capítulo 10, ele teve que dar relatório para a igreja. As pessoas falam, Pedro, você foi pregar o evangelho para os gentios. A salvação é para os judeus, Pedro. A salvação não é para nós. A salvação é para nós. É coisa nossa. Gentios não têm direito nem herança, Pedro. E ele fala assim, mas Deus derramou o Espírito sobre eles como nós no início. Como nós no início. Amém. Agora Paulo, no capítulo 3 de Efésios, olha o que Paulo fala. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Olha o que ele está falando aqui. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério? Como me foi esse mistério? Olha o que ele está falando aqui. Manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi. Deus está revelando para o apóstolo Paulo. Olha, vamos continuar a leitura. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão. Ninguém compreendia isso. Vamos lá. A minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos, vamos nos transportar para a história. Vamos imaginar que Paulo está aqui Paulo morreu em mais ou menos 68, 65. Paulo está aqui, um pouquinho depois da crucificação. Daqui para cá, vamos ver aqui, olhando para a história. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, revelado o quê? A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Nós entramos na promessa pelo Evangelho. Então não há salvação fora do Evangelho de Cristo. Irmãos, isso aqui é uma revelação muito forte, porque não há salvação em religião, não há salvação em espiritismo, não há salvação em denominação evangélica. A salvação está no Evangelho de Cristo. Vamos continuar aqui a leitura.
7. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, olha, de novo ele fala, desde os séculos, esteve o quê? Oculto em Deus. Deus não falou para ninguém. Deus só foi dando lampejos na história, salvando Nínive, salvando um ou outro gentio, mas primeiro Cristo tinha que vir. Cristo também fala, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem viu um texto daquele fala assim, está vendo? Eu só vim pelas ovelhas de Israel. Os gentios vão queimar no inferno. Gentio não tem parte nem herança. Jesus fala assim, não. Jesus ele chega, a gente vai ler um texto aqui do Evangelho, vamos terminar essa leitura. Eu estou no verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteja oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, pela igreja, os santos do Senhor, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia. Tem mais uma coisa aqui nesse texto que é bem interessante, para que a multiforme sabedoria seja conhecida dos principados e potestades do céu. Nem os anjos sabiam, nem os 24 anciãos sabiam, nem os 4 seres viventes sabiam. Irmãos, a nossa inclusão na salvação foi uma descoberta que Deus deu para Paulo. Paulo que recebeu isso. Nem Pedro sabia. Você veja só, isso foi uma descoberta muito grande, porque aqui nós entendemos a inclusão dos gentios no cumprimento dos 7 propósitos, sobre teu povo. Agora, irmãos, nós, junto com Daniel, com Jeremias, com Isaías, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os profetas, nós somos incluídos nas promessas da salvação. Então nós não somos repovinho, queridos irmãos. Nós somos um povo que foi chamado para herdar, para ser co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo, com Abraão, com Isaac e Jacó. Lembre, e sentareis à mesa, Jesus fala. E sentareis à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ei, querido irmão, viu? Você não é um Zé Mané não, irmão, viu? O pastor Zé Pereira falou que não pode falar Zé Mané, tem que usar o nome da pessoa. Você não é nem um Nilo Mané não, irmão, viu? Muito bem. Agora aqui, olhando para isso, esse teu povo, o cumprimento. Aí nós avançamos aqui na história, continuando a ler a profecia das 70 semanas. Vamos avançar? Capítulo 9 de Daniel. Isso aí tem que continuar sempre lendo. Essa profecia, junto com o sonho da estátua, é importante estar analisando. Eu liguei o computador hoje, que eu preciso ler uma coisa com vocês. Daniel 9, né, que nós estamos lendo. Daniel 9, 26. Diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim, até o fim, até a consumação dos séculos, haverá guerra. Estão determinadas assolações. Tem um detalhe nesse versículo 26.
o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Qual foi uma das profecias que Jesus disse aos discípulos no capítulo 24 de Mateus? Né? Vamos lá ver? Mateus capítulo 24. E deixa marcado aí em Daniel capítulo 9, que nós vamos estar sempre voltando nessa profecia até concluir ela, que ela é importante saber. Mateus capítulo 24, lá no comecinho do versículo 1. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando essa profecia se cumpriu? Vocês sabem? No ano 70 depois de Cristo, né, o general Titus, né, junto com... Aí todo mundo fala, quem destruiu a cidade e o templo daquele foi os romanos. E lá em Daniel, o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, vai destruir a cidade e o templo. Né? E aí você pensa, o povo do príncipe que há de vir, a maioria dos católicos falam que o povo que surge no final, que vai... Quem é o príncipe que há de vir? Príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o templo e o santuário. É o anticristo. O príncipe que há de vir é o anticristo. Mas o povo dele vai destruir o santuário e a cidade. Aí todo mundo, nós, em que tempo na história Jesus está aqui na estátua? Está em Roma, não é? Está aqui no ferro. Jesus está no ferro. Nesse tempo, vivendo nesse tempo. Os apóstolos também? Também. E aí nós pensamos, é Roma que está dominando. Então foi Roma que destruiu o templo no ano 70 depois de Cristo, que o general era Tito. Tito era romano. Foram os romanos que destruíram a cidade. Irmãos, eu fui atrás de historiadores, né? Eu fui atrás de Flávio José, fui atrás de 2 historiadores, um cristão e 2 do tempo de Roma. Eles escreviam tudo o que acontecia, tudo que ia acontecer. E eu trouxe aqui para ler um pedacinho para vocês, e vocês vão assim ficar meio lá no Parque América, vão falar: meu Deus do céu, isso aí ninguém conta pra gente. Muito bem, eu vou ler aqui para vocês poderem ver. O povo do príncipe que há de vir. Eu vou ler assim de maneira mais resumida, porque o texto é muito grande, né? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel 9, 26, que nós lemos aí. Embora diferentes interpretações foram oferecidas quanto ao significado exato dessa passagem, a posição majoritária, que a maioria crê, sustenta que esta profecia está nos dizendo que as pessoas específicas que destruíram Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo, essa profecia de Mateus capítulo 24 se cumpriu lá no ano 70 depois de Cristo, certo? Essa profecia está cumprida, irmãos. Então, continuando a leitura, são aqueles que vão seguir o anticristo lá naquele tempo. Muito bem. Essa é as interpretações quase sempre descambam para esse lado. As pessoas do príncipe que há de vir e o santuário, muito bem. A maioria acredita que a destruição da cidade e do santuário são uma referência para a destruição que ocorreu em 70 depois de Cristo. A maioria pensa
dessa forma, e foi liderada a destruição por Tito, general romano. Isso é verdade, ele liderou mesmo, e ele estava à frente, ele era um general romano. Porque os soldados ali, a maioria que estavam juntos, eram romanos. A maioria pensa dessa forma. Eu digo que essa crença é um pouco equivocada, porque tanto o testemunho histórico, quer dizer, os escritos de pessoas que escreveram naquela época, tanto o testemunho histórico como o consenso dos estudiosos modernos, dizem-nos que bem poucos soldados que participaram da destruição eram romanos. O que aconteceu aqui nesse império? Roma cresceu demais. Não havia romano suficiente para cuidar do império. E o que Roma fez? Roma tinha muito dinheiro, porque Roma fazia uma coisa que o anticristo vai fazer muito. Roma espoliava os bens das pessoas. Roma tomava terras, tomava dinheiro, ouro, bens das pessoas e incorporava no seu reino. Então Roma é como os Estados Unidos de hoje. Tem dinheiro para bancar as coisas. Nós não temos pessoas, nós temos dinheiro. Temos dinheiro. Então o que aconteceu? Vou continuar lendo aqui para vocês. Um breve trecho da história em ordem. Antes do Império Romano tornar-se império, foi chamado de República Romana. Nos primeiros dias da República, à medida em que foi evoluindo, se tornando império, Roma tinha muitos soldados, mas não o suficiente para ocupar todo o território que eles conquistaram. Então eram muito poucos italianos ali que estavam dispostos e muito pouca gente apta para ser um soldado. Então o que aconteceu? Roma passou a contratar, a fazer a chamada provincialização. Roma pegava pessoas dos lugares que eles conquistavam e incorporava no exército deles. Então o que acontecia? No tempo que Roma ali decidiu que os judeus não estavam mais se sujeitando ao governo deles, Roma, o que ele faz aqui? Vou pegar aqui a descrição de um historiador chamado Públio Cornélius Tácito. Que nome, né, irmãos? Vamos conversar com Públio Cornélius Tácito. Meu Deus do céu. Tácito era tanto um senador como um historiador do Império Romano, que escreveu extensivamente sobre os fatos da época. Falando sobre o ataque de Jerusalém pelos romanos, Tácito fala assim, descreve legiões específicas que acompanharam os exércitos romanos. A maioria dos soldados romanos na época cuidava do imperador e cuidava também dos generais. Era chamada guarda pretoriana, que Paulo pregou o evangelho para eles. O que aconteceu? Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. Para eles acrescentou a 12ª da Síria, muçulmanos, e alguns homens da 18ª e da 3ª, retirados de Alexandria. Esta força estava acompanhada por um forte contingente de árabes e também gente da Síria. A maioria dos soldados que estavam com os romanos lá, a maioria, irmãos, eram da Síria, da Arábia e da Síria também, e da Síria e Assíria. Ou melhor, Síria, Arábia e uma outra região, e do Egito, está aqui. Existem vários itens importantes de informação que podemos obter a partir dessa referência. Em primeiro lugar, aprendemos que as legiões romanas ficaram acampadas na Judéia, mas os sírios, os egípcios e outro grupo se juntaram ao exército. Essa é a descrição do Tácito. Agora, do Flávio Josefo, que é um historiador que muitos crentes citam ele, o Flávio Josefo. Até hoje está disponível quem quiser ler livros desse historiador, que não era nem judeu e nem cristão. Então Vespasiano enviou seu filho Titus, veio por terra junto com os sírios e árabes. Considerável exército.
as obras, mais uma vez, Joséfo revela que as legiões usadas estavam com muita ferocidade para destruir a cidade. Aí, agora, ele descreve a questão da destruição da cidade. Quando ele chega na cidade, irmãos, o que acontece? Quando esse exército todo, convocado para destruir a cidade e o templo, os judeus começaram a fugir. Você já tem um filme que é disponível para assistir no YouTube, Massada. O que era Massada? Era um forte que ficava no monte, feito por César. O que aconteceu? Os judeus correram para Massada, fugindo da destruição da cidade e do templo. Mas muitos não conseguiram fugir. O que eles fizeram? Eles pegavam todo o ouro do templo, ali, irmãos, uns engoliam o ouro para pegar depois de alguma maneira. A gente sabe como. Então, não preciso detalhar isso. Eles engolindo o ouro. Os exércitos ali, endebandado, uma desordem ali naquele momento, eles foram entrando na cidade, irmãos, e destruindo tudo que tinha pela frente. Jesus falou que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Como que essa profecia foi cumprida? Esses exércitos, irmãos, diante dos judeus que já estavam rendidos, ali mais de 2.000 judeus foram, assim, como é que fala? Foram dissecados. Por quê? Porque eles sabiam que os judeus tinham engolido muito ouro. Eles foram dissecando os judeus, irmãos, ali, para tirar o ouro que estava dentro deles. Quanto ao templo, eles foram tirando pedra sobre pedra, porque muito ouro estava cravado nas pedras. Eles foram tirando pedra por pedra, para tirar o ouro que estava na pedra. Aí, irmãos, o que acontece aqui, que Jerusalém, em 70 depois de Cristo, a maioria dos exércitos que estavam ali era composto de árabes, sírios e gente ligada ao mundo islâmico. Por que eu fui investigar isso? Por causa da profecia de Daniel 9:26. Agora lê alguém, Daniel 9:26 não, Daniel 8, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, versículo, deixa eu lembrar aqui. Daniel capítulo 8. Oito, 9. Daniel capítulo 8, versículo 9. Que horas são já? Falta 7 para as 9. Tá, já vamos entrar para o intervalo. Daniel 8, versículo 9. Voltando à profecia aqui, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha a ligação das profecias. Daniel 8, 9, o que diz aí? O sonho da estátua, já vimos isso. O sonho dos 4 animais, tem 10 chifres, depois se levanta um chifre e abate 3. Já falei isso com vocês. Aqui, do território de Alexandre, do território que Alexandre governou. 8, 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, que é o sul, para o oriente e para a terra formosa. Qual é a terra formosa? Israel, Jerusalém. Olha aqui, aonde os generais, no dia que vocês não vieram, eu falei disso, vocês duas. Aonde os 4 generais de Alexandre reinaram? Cassandro reinou Macedônia, atual Grécia e Trácia. Lisímaco governou na Cilícia, na Jônia, Frígia, atual Turquia. Aonde está o trono de Satanás que a gente viu lá no Apocalipse? Na Turquia. Na Turquia. Ptolomeu reinou no Egito. E Seleuco na Síria, atual Irã, Iraque, Síria e parte da Ásia Central. Agora, nos transportando para o tempo hoje, essas regiões são dominadas por quem? Quem domina essas regiões hoje? Os islâmicos, os filhos de Ismael.
os filhos de Ismael, filho de Abraão. A profecia dada de Ismael lá no Velho Testamento será, vocês lembram dessa profecia? A mão dele será contra todos e todos contra ele. Irmãos, o anticristo, esse chifre pequeno de capítulo 8 e 9, esse chifre pequeno sai daqui, ó, dessas regiões. Aí a pergunta da irmã foi interessante na aula passada. Pastor, como um anticristo islâmico vai conseguir enganar judeus? Naquele texto de Paulo. Ele vai entrar no templo. Ele vai enganar eles. Será que a aparência dele já vai mostrar que eles vão? Só que tem uma coisa, irmão, que a gente vai, quando for dar o estudo do anticristo, a gente vai ver que quando fala aqui, ó, vocês lembram? E é diferente dos anteriores. Aqui essa profecia é diferente dos outros chifres. Eu queria chamar você de óculos. Qual é o seu nome? Como? Leandra. Vem aqui, Leandra. Meu Marcelo, peraí. Meu nosso irmão ali, ó, você. Isso. Você. Ó, nós chegamos aqui na história, aqui. Olha que nós já avançamos bem no rural, hein? Já, Roma já era. Na estátua já era Roma, certo? Então aqui, eu vou fazer uma pergunta para você, responde. Se você errar, todos nós vamos aprender juntos. Ninguém sabe tudo. Tem muita coisa que eu ainda estou descobrindo. Tá bom? Descobrindo ainda. À medida que eu leio as escrituras, medito nas escrituras, eu vou aprendendo. Tá bom? Não precisa ficar com medo de errar. Não tem nenhum problema com isso. Vou perguntar para você primeiro, Liana. Certo? Se eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda argumentando que você já entendeu. Certo? Eu vou falar para você que a Maria fala hoje. Certo? Que a Maria fala hoje. Por causa disso nós vamos estudar agora. Nós vamos chegar aqui em 1860. Vamos falar isso aqui hoje. Essa segunda parte, eu vou falar disso. Certo? Eu assim vou pegar a pregação desse irmão aqui, que começou em 1860. De 1860 até hoje, há quantos anos? 140, 161 anos? 161 anos. Tem essa profecia, certo? Então eu vou falar com você baseado no que a maioria está ouvindo por aí, por 161 anos. Leandro, você tem que se preparar, Leandro. Estou sendo um crente de outra igreja, certo? Tem que se preparar, Leandro. Jesus pode voltar essa noite. Você tem que se preparar, menino. Pronto. E agora? Você está com o abacaxi na mão. Como é que você vai argumentar para esse irmão que o irmão está enganado? Você não pode ficar usando achismo. Mas você não pode pensar isso, porque está escrito, não sei o quê. Fica divagando. Você tem que usar a Bíblia, irmão. Nós não podemos mais, irmãos, ser esses crentes que fica, sabe, porque eu vi no YouTube. YouTube nada. Eu vi no Instagram. Eu vi no Facebook. Não, irmãos. Não é palavra. Certo? Não, irmão. Tá, eu entrei com esse argumento. E agora? Agora você tem que ser bíblica. Bom, no base Então vai lá. que aprendeu. Vai lá, olha, você é professor agora. Olha para ele e fala. Pode vir. É um exercício, gente, tá bom? É só um exercício. Com base no que a gente aprendeu, ainda não, Jesus não pode voltar, por causa que ainda não foi completo todos os dedos. Falta o último dedo. Os 10 dedos? Muito bom. É isso mesmo. Agora eu vou entrar com outro argumento, Marcelo. Vou entrar com outro argumento. Tem um cara lá, todo, viu? Tá lendo a Bíblia.
Aí ele leu lá em Mateus 24, que não sei o quê. Está escrito lá que todo mundo vai morrer, que não sei o quê. Né? Um argumento, por exemplo, as cabeças lá, você não leu lá na Bíblia que as cabeças são os papas. Usando o argumento que quase todo mundo usa, certo? São os papas, Marcelo. Vamos contar na história. Pio X, Pio XI, Pio XIII. Irmão, já deu mais de 13 papas. Como é que você vai argumentar com esse irmão que essas cabeças, 7 cabeças e 10 chifres? Como é que você vai argumentar, usando a Bíblia para um irmão desse, que as cabeças não são os papas? Baseado naquilo que você sabe, se você tiver dúvida, você pode falar. Vai lá, seu professor agora. Ninguém lá aprenda, filho. Você tem que encontrar na Bíblia, quando ele chegar aqui na prostituta do Apocalipse, todo mundo tem falado por aí que a prostituta é a igreja católica. É a igreja católica que é a prostituta. Não tem nada a ver. Nada a ver com isso. Então a besta lá do Apocalipse tem 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças são o quê? Reinos. Reinos. São reinos, irmãos. Aí você vai no mural. É facinho de mostrar. Cadê a primeira cabeça? Qual foi o primeiro reino mundial que pisou nessa terra? Egito. Segundo? Terceiro? Quarto? Não, quarto é a? Não. Medo persa. Quinto? Sexto? E qual é o último? Um reino dividido. Não foi o que está Daniel fora capítulo 2? Um reino dividido. Esse é o 7. Então você vem aqui, Marcelo, só na estátua você mata essa charada. Certo? É isso. Obrigado, Marcelo. Agora nós Durval, vem cá, Durval. Essa é uma oração respondida. Olha, a pessoa chega e fala assim: porque o anticristo, irmão, vai ser um europeu. Só um europeu tem tanto dinheiro para poder ser governador do mundo. Né? É o que a maioria das pessoas fala? É o que a maioria das pessoas fala. Porque eles se baseiam no seguinte argumento, certo? Que o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário e a cidade. Expliquei hoje, né? Expliquei hoje isso. Então, quem era o povo que estava liderando a destruição? Eram os romanos? Era Tito, né? General Tito. Mas, como eu mostrei para vocês, não havia tantos romanos assim para incorporar o exército. Então, o que eles fizeram? Foram alugando povos conquistados, né? Foram alugando. Então, baseado nisso, eles falam: o cara que vai governar no final é romano. É romano. Mas aí o cara chega com um argumento desse. Como se destrói um argumento desse? Irmãos, na igreja, a heresia entra como? Como é que a heresia entra no lugar? Com argumentos preparados. Paulo chama de sofisma. O que é um sofisma? É um argumento preparado na mente, um argumento bem preparado que derruba o seu argumento. Agora você chega e fala assim: como é que você vai argumentar que esse anticristo não vai ser europeu romano? Onde você olha aqui na Bíblia, olhando para o mural mesmo, você vai falar assim: não era por causa disso. Que Durval. Tem preto, ela não vem.
Então nós vamos nos ajudar, né? Vamos ajudar. Eu vou ajudar. Liga o ventilador aí. Eu não falei para vocês, lembra que eu falei para vocês sobre a questão, lembra que eu falei para vocês, a profecia quando você lê a profecia da estátua, você não desperta para esse assunto, certo? Não deixa esse cara bem. Mas quando você chega, ele é irônico, hein? Quando você chega aqui na profecia dos 4 animais, você vê que tem 10 chifres e um pequeno, que sai e derruba 3. Você ainda não desperta exatamente, então se encabala também, certo? Mas quando chega na profecia do carneiro e do bode, diz que do meio aqui dessa profecia, onde reinaram a Grécia e os 4 generais de Alexandre, diz que esse chifre pequeno sai do meio deles. Aí você tem que pensar, aonde esses generais governaram? Aí eu tenho falado aqui para vocês, vindo na Macedônia, na Grécia, na Trácia, na Jônia, Turquia, Iraque, Irã. Eu tenho que pensar, Iraque, Irã. Quem é que habita nesses lugares hoje? Muçulmanos. Muçulmanos. Aí você pensa, o chifre pequeno sai desse meio, aqui, desse meio. E essa profecia de hoje, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Um monte de árabe destruindo. E árabe hoje, árabe quando vê judeu, eles se abraçam de alegria, eles querem se matar. Desde aquela época, desde o tempo lá que eles se separaram. Então você vai usar o argumento aqui, ó. Nessa profecia do carneiro e do bode, você consegue trazer argumentação para mostrar que ele não vem desse lugar. Certo? Beleza? Agora você. Manda palma para eles. Qual é o seu nome? Cléo. Muito bem, Cléo. Uma outra questão. As pessoas podem chegar para você e falar assim, a salvação é só para os judeus. Gentios, você entende o que é um gentio e um judeu, né? Entende isso? A salvação não pertence para os outros povos. Só quem é de Israel. Brasileiro, americano, japonês, todos os outros povos estão excluídos da salvação. Como é que você vai usar o argumento? Ele fala assim, não, nós estamos incluídos. Nós somos incluídos na salvação. Não precisa usar essas profecias. Hoje nós lemos um texto bem forte de Efésios, a irmã acrescentou, Efésios 2, Efésios 3. Se você ler Gálatas, Romanos a partir do 9, você vai construir argumento forte para mostrar que nós estamos incluídos. Mas agora você chega num negócio desse, digamos que você trabalha na casa de um judeu. Ele você sabe que você é uma gentil. Você foi feito para ir para o inferno. Aí você chega, Deus toma você naquela hora, né? Espírito Santo enche você tem que falar uma palavra bíblica. Como é que você vai falar para eles? Mas aonde você vai na Bíblia para mostrar para eles? A dificuldade dela, irmão, não precisamos rir. A dificuldade dela é a dificuldade de quase todos os crentes. A gente fala baseado em achismos. A gente não vai para a Bíblia. A gente pouco vai para a palavra de Deus. Viu? Pode ir. Obrigado. Viu? O que aconteceu na história até chegarmos aqui, ó, 1860? Eu vou fechar aqui nesse argumento. Na semana que vem, eu queria que você olhasse lá no estudo da igreja, do Parque América. Acho que é o estudo 7, se não me engano. 7. Vai ter um vídeo lá, né, tratando da questão do princípio das dores. E tem algum lugar para exibir aqui? Tem. Até exibir para os irmãos verem. O vídeo deve ter uns 20 minutos. O senhor tem esse vídeo separado? Está lá, no vídeo da igreja. Está no 7. No
passo para você. Se o senhor conseguir, que aí a gente consegue baixar e passa. É porque o vídeo original é muito grande. Ali Aí lá já está editado. está editado. Então está no 7. Eu vou mostrar, eu vou ver para você e Se o falo. senhor conseguir o link, a gente já. Tá. O que aconteceu aqui depois que Roma caiu? Roma, 1450, desaparece da história. Então, ó, já foi ouro, já foi prata, já foi bronze, já foi ferro. Agora é barro com ferro. Estamos nessa época da história. O nosso tempo hoje é barro com ferro. Nós estamos ali no peito do pé da estátua. Está faltando aparecer os 10 dedos. 10 dedos. Muito bem. Aqui Roma é desbaratada pelo Império Turco-Otomano. Roma é todos islâmicos. Turco-Otomano. Eles desbaratam Roma e Roma é desfacelada da história. O tempo passa, a história passa, surgem os avivalistas, surge muita gente, a igreja continua caminhando, sabe, com dificuldade, surge igreja por todo lado, surge a igreja católica, surge a igreja ortodoxa, surge um monte de igreja. Eu não vou me ater a esses detalhes, tá bom? A história caminha, mas tem uma coisa que Deus está fazendo desde que Jesus ascendeu aos céus. Qual é a promessa que Deus deu para Abraão? Que ele seria uma grande nação, né? E pai de muitas nações. Mas eu pergunto para você: quando daqui da crucificação para cá essa profecia se cumpriu? Quando? Quando você vê na história que sai um missionário judeu pregando o evangelho para todas as nações? Tem isso na história? Não. Então, o que Deus está fazendo? Quantas semanas, dessas 70 semanas, quantas semanas já foram cumpridas? 69 semanas. Tem uma semana para se cumprir ainda. Essa semana ainda não foi ativada na história. O que Deus está fazendo desde que Cristo foi crucificado e ressuscitou até esse tempo todo na história? O que Deus está fazendo na história? Deus, irmãos. O que Deus está fazendo? Sereis minhas testemunhas tanto em como em Samaria e até a profecia que foi dada para quem? Abraão, irmãos. Foi dada para Abraão. Deus não vai deixar a profecia 100% cumprida. Deus não vai deixar essa profecia passar, irmãos. Por que está explodindo missões hoje no mundo, irmãos? Por que muita igreja está despertando agora para fazer missões? A grande obra da igreja do nosso tempo deveria ter sido na história toda, mas não foi. Mas a igreja do fim será uma igreja voltada para missões. Amém. A igreja, irmão, não pode mais ficar se preocupando em encher o bolso de dinheiro, irmão. Os pastores não podem ficar preocupados em ganhar dinheiro, querido. Deus está preocupado em encher o céu. Amém. Deus está preocupado, irmãos, do Evangelho alcançar até os confins da terra. O pensamento fixo de Deus agora é alcançar as nações. E você quer saber, irmãos, não é só ir no meio dos árabes, africanos, e também não é essa vida missionária que muita gente está passando, que o missionário, para poder tirar um centavo da igreja, ele tem que contar que está perdendo o dedo, que está com malária, está com AIDS, a família está todo mundo seco, sem comida, tem que contar as piores desgraças para poder arrancar um centavo da igreja. Não, irmão, ele tem que contar das maravilhas que Deus está fazendo no campo. Amém. Então a obra hoje, irmão, tem que ser missionária. A igreja desse tempo tem que ser igreja missionária. Amém. Tem que ser missionária. Então Deus está fazendo isso. Aí o que aconteceu? Houve um problema na história. Quando chega na história, agora falando um pouco de história, em 1760 houve na Inglaterra uma coisa chamada Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial. O que aconteceu na primeira Revolução Industrial?
os meios de produção melhoraram, não é? Surgiram coisas melhores, as pessoas passaram a usufruir, sabe, de melhorias na vida, roupas melhores, casas melhores, aquela vida miserável que muitos tinham, passou a começar a sair, não todos, mas muitos. Então o que aconteceu? Essa prosperidade chegou no mundo lá fora e chegou na vida dos cristãos também. Em 1760, 100 anos depois, nesse tempo também, 1600, 1700, vieram muitos avivalistas na terra, muitos pregadores fervorosos, sabe, Spurgeon, Savonarola, George Miller, todos esses pregadores vieram tudo nessa década, nesse século. Aí em 1860 aparece um homem chamado John Nelson Darby. Guarda esse nome, John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele pregou assim, era uma coisa que havia uma profecia, que uma menina chamada Margarete, ela teve um sonho, que Jesus vinha nesse sonho, levava um grupo da igreja e depois voltava e levava outro. O John Nelson Darby, isso foi escrito num livro, sabe, que foi registrado por um homem. Esse livro foi guardado, o Nelson Darby teve acesso a esse livro, então ele elabora essa doutrina que ficou conhecida como pré-tribulacionismo, ou escapismo, tem esse nome também. O que o Darby pregava? O Darby pregava o seguinte, que essa doutrina, hoje, ela é aceita por mais de 95% dos crentes. Mais de 95% dos crentes hoje acreditam nessa doutrina do John Nelson Darby, que tem 161 anos. O que acontece nessa doutrina? Jesus volta antes, agora vocês sabem um pouco mais, Jesus volta antes de começar a última semana de Daniel. Última semana, que vai durar 7 anos. Já se cumpriram 483 anos da profecia das 70 semanas. Certo? Falta uma semana, faltam 7 anos. Por isso que o tempo ali do anticristo vai durar 7 anos. 7 anos. Certo? Então o que acontece? A igreja, segundo o pensamento pré-tribulacionista, ou escapismo, de John Nelson Darby, a igreja sobe aqui, antes do início. Então a igreja não vê o anticristo. A igreja não vê ele. Sobe aqui. Quando a igreja sobe aqui no céu, a igreja no céu, o pau quebrando aqui embaixo e aqui a igreja no céu. Certo? Aqui no céu a igreja vai estar recebendo os galardões e vai passar pelo tribunal de Cristo. A igreja vai ser julgada lá no céu, sabe? Os crentes vão ser julgados. Aqui, quem vai ficar aqui? Segundo o pensamento do John Nelson Darby, pré-tribulacionismo ou escapismo. Por que escapismo? Porque aqui, antes de começar, a gente escapa. Como essa igreja sobe aqui? Jesus volta, segundo o pensamento dele. Eu estou falando só segundo o pensamento dele, tá bom? Jesus volta de maneira secreta, sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Jesus volta aqui. Aqui, os crentes mortos ressuscitam, os que estão vivos sobem aqui, sobe todo mundo, de maneira secreta, e o Espírito Santo sobe também. Não fica o Espírito Santo mais aqui. Certo? Aí, os judeus e os desviados passam 7 anos na mão do cão, aqui embaixo, né? Fica aqui 7 anos, o anticristo reinando 7 anos, certo? E a igreja lá em cima, sentada nos tronos de ouro. Aí todo mundo se lascando aqui embaixo. Então, aí, desculpa, essas coisas tudo só. Depois você edita lá, você vai melhor. Aí então, o que acontece? Quando chega no final dos 7 anos, que fecha 70 semanas, fechou 70, certo? As 70 semanas de Daniel. Aí Jesus volta aqui no final, de maneira visível agora, com a igreja, os bonitão coroados e os anjos.
Aí ele volta para resgatar quem? Quem se converteu aqui nos 7 anos. A pergunta-chave dessa história. Toda essa doutrina, irmão, tem que gerar perguntas. Isso tem que gerar pergunta na nossa cabeça. Eu peguei um pré-tribulacionista esses dias, dentro do carro. Eu fiz umas perguntas daquela bem cabeluda, meu. Olha, você responde, irmão. Eu não sei responder isso. Você tem que fazer perguntas para o texto, baseado no que a gente já viu. Baseado em tudo que a gente já viu. Certo? Aqui, se Jesus sobe, né? Se Jesus sobe, a igreja sobe aqui com Jesus e o Espírito Santo, a gente fica aqui. Aí vem aquela pergunta do texto de Apocalipse e de Daniel: fará guerra contra os santos? Não vai fazer? A gente não leu lá? Faz guerra contra os santos. Não é? E quanto tempo que ele faz guerra contra os santos? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Lá em Apocalipse fala 42 meses. Uma guerra de 42 meses, perseguição contra quem? E ainda diz lá em Daniel: e os vencerá. Aí minha pergunta: ô irmão, se você sobe aqui, que santo é esse que santos são esses que ele guerreia? Quem são esses santos? Se os santos estão lá no céu, como é que vai guerrear contra eles? Uma outra pergunta assim, interessante nesse texto é o seguinte: quantas ressurreições vai ter? Duas. Só vai ter 2 ressurreições. A ressurreição do último dia, né? Você quer ver isso? João 6, 39, João 6, 40 e João 6, 41 ou 44. Alguém lê para mim esse texto aí? João 1 lê João 6, 39, outro João 6, 40 e outro João 6, 44. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ressuscite no último dia. Outro texto. Porque a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E agora 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição vai ser quando, irmãos? No último dia. Muito bem. Agora abre em Daniel, o último capítulo de Daniel, para o capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Quem encontrou, lê o versículo 2. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quantas ressurreições? Segundo esse texto? Uns para a glória eterna, né? E outros para a vergonha eterna. Se Deus não escrevesse o Apocalipse, se Deus não trouxesse Apocalipse para João, a gente ia achar que tudo acontece na mesma hora. Mas Apocalipse divide o negócio, né? O Apocalipse divide quando acontece uma e quando acontece a outra. Certo? Então, aqui, vamos pensar no... Eu estou falando do John Nelson Darby, né? E lemos alguns textos. Segundo John Nelson Darby, a ressurreição acontece antes do início da última semana de Daniel. Antes dos 7 anos, antes do anticristo aparecer. Se ele ressuscita, se os crentes ressuscitam aqui, segundo o pensamento dele, então tem alguma coisa errada com João. Porque fala que é o último dia. Se é o último dia, tem mais 7 anos. Ô fulano, tem mais 7 anos de história e vocês ressuscitam aqui? E segundo o pensamento do Darby, vamos pensar o pensamento do Darby. As pessoas ressuscitam aqui, certo? Vão para o céu, lá, pousar de gatinho lá no céu. Lá, ser galardoado e receber, passar pelo tribunal de Cristo. Beleza.
Aí o pau está quebrando aqui embaixo. Todo mundo sofrendo na mão do anticristo. Quando acaba, primeiro ele vai fazer guerra ao santo. Não tem santo aqui mais. Todo mundo subiu, então não tem ninguém para guerrear. Então o anticristo vai ter boleto. Vai guerrear contra ninguém aqui. Porque eles subiram. Ou seja, há um argumento que quebra esse pensamento. Aí quando chega aqui, a Bíblia fala, em Apocalipse, que Deus guarda alguns. Deus guarda um monte de gente aqui. Aqui vivo, na terra. Deus guarda. Qual é o argumento de Paulo? Vamos pensar em Paulo. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Né? Porque não será assim, sei que antes, lá. Mas quando ele fala da ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos para a vinda, olha o argumento de Paulo, os que estiverem vivos para a vinda, vivos aonde? Na terra. Na terra. Então, segundo John Nelson Darby, esse povo ressuscita aqui. Aí vem aqui, passa 7 anos, todo mundo no céu. Esse povo aqui no final dos 7 anos, esses que estão vivos para a vinda, né? E os que morreram também, não teve jeito. As pessoas, o anticristo não vai fazer guerra com os santos aqui? Não vai matar algum deles? Esse povo aqui que morre na mão dele, mas para eles, para os pré-tribulacionistas, não. Todo mundo subiu, né? Mas a gente vê pela Bíblia que eles continuam aqui embaixo, certo? Esse povo que morre na mão do anticristo, para receber o corpo glorificado, eles vão ter que fazer o que com eles? Vai ter que ressuscitar. Quem estiver vivo para a vinda, vai ser transformado, não é? Arrebatado e receber o corpo glorificado. E quem está morto, recebe o corpo glorificado também. Mas você fica pensando, se o camarada ressuscitou aqui, ressuscita aqui, já tem quantas ressurreições? Duas. E para salvos, 2 para salvos. Mas a Bíblia, segundo a leitura da irmã, tem quantas ressurreições? Uma para quem? E outro? Esse para vergonha interna é a ressurreição de quem? Dos perdidos. Quando é que esses perdidos ressuscitam? Eles ressuscitam aqui. Eu ainda vou falar disso, mas estou adiantando um pouco. Eles vão ressuscitar aqui, ó, no final do milênio. Lá no final do milênio. Vamos ver esse texto? Vai Apocalipse capítulo 20. Eu vou mostrar esse texto para vocês. Apocalipse capítulo 20. Vocês vão entender isso. Apocalipse capítulo 20. Verso 4. A partir do 3. Apocalipse 20, a partir do 3. Diz assim: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentados sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. São os crentes aqui. E pela palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando Jesus volta lá no último dia, acontece a nossa ressurreição dos salvos para a glória eterna. E nós vamos reinar com Jesus 1000 anos. Os crentes vão reinar nessa Jerusalém da terra. Nessa aqui, tá bom? 1000 anos. Satanás está preso por 1000 anos, os demônios também presos por 1000 anos nesse tempo. Eu vou falar de novo disso, mas só estou lembrando meus irmãos. Quando acaba os 1000 anos, mas os outros mortos, vamos ler aqui. Vamos continuar lendo. 5, né? Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Quem são os outros mortos? É a segunda ressurreição. A primeira é aquela. Vamos continuar aqui.
Esta é a primeira ressurreição. Ó, a primeira, é a do último dia. Essa é a primeira. Os outros mortos não participam dessa ressurreição. Os perdidos, irmãos, os que morreram perdidos, não participam dessa primeira ressurreição. Vamos lá, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Ó, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Somos nós os crentes, irmãos. Os crentes. Reinaremos nessa Jerusalém por 1000 anos com Jesus. Mas os outros mortos não reviveram. Então, você pensa assim, se o Derby está certo, se o John Nelson Derby está certo, então, no pensamento dele tem uma ressurreição secreta, vai ter que ter uma aqui também, essa daqui visível, e depois vai ter a ressurreição dos perdidos, que eu acabei de ler aqui. Depois dos 1000 anos, os perdidos são ressuscitados. Mas os perdidos não vão ser ressuscitados, irmão, para salvação. É só para julgamento. Já estão perdidos. Irmão, quem morrer perdido hoje, vai ser perdido para a vida toda. Não tem mais segunda chance, irmãos. Não vai ter esse negócio que a Igreja Católica prega de purgatório. Não existe purgatório. Isso é uma doutrina da Idade Média que a Igreja usou para tirar dinheiro dos seus fiéis. Que uma alma, quando partia dessa terra, ainda que partisse sem Cristo, depois ele ia para o purgatório, do purgatório ele seria julgado, depois do julgamento ele seria levado para o paraíso. Irmão, isso não existe na Bíblia. Não existe lugar nenhum na Bíblia isso. Então esse purgatório não existe, irmão. Ou a pessoa parte com Cristo, ou sem. Aí eu quero, assim, pensar com vocês. Falta quantos minutos para dar 10? Deu 10 agora. Deu 10 horas. Então eu vou fechando esse argumento aqui. E semana que vem nós vamos começar a partir daqui da questão. Vamos ver o vídeo, né? Vamos falar e já vamos entrar no Apocalipse. Já vamos entrar no Apocalipse a partir do próximo estudo. Por exemplo, por que uma pessoa não pode ser salva depois de morrer? Você já pensou nisso? Isso foi uma pergunta que surgiu quando eu estava fazendo o estudo. Por que alguém não pode ser salvo depois que morreu? Porque a salvação é pela fé e a pessoa não pode crer depois. Se ela crer antes, ainda que seja morto, será. Se ela não tem como crer. Por exemplo, por que a pessoa tem que entregar a sua vida para Cristo em vida, enquanto estiver vivo, como nós estamos vivos aqui, e não pode ser depois da morte? O que aconteceu com o homem depois que pecou? O que as coisas que entraram na vida do homem? O homem é formado por corpo, alma e espírito, certo? Esse homem agora está afastado de Deus, certo? Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce com o Espírito Santo na vida. Ninguém nasce. Nós nascemos com corpo, alma e espírito, certo? Todo mundo nasce assim. Agora nós somos uma cópia de quem? Nós somos a imagem e semelhança de Deus hoje? Não somos mais. Gênesis capítulo 5. Somos a imagem e semelhança do Adão caído. Nós somos a imagem e semelhança dele. Pecador afastado de Deus, certo? Muito bem. Esse homem não tem nele um selo que ele fala agora, eu sou de Deus. Mas qual é a prova? Lembra que Deus falou assim, que a gente tem que ser selado para o dia da redenção? O que acontece quando o homem, irmãos? O que acontece quando o homem, por exemplo, uma pessoa que tem uma herança para dar? Ele tem uma herança para dar, certo?
um testamento. O que está escrito lá no testamento? Os herdeiros, né? A herança e os herdeiros. O livro da vida. Lá no livro da vida está escrito os herdeiros. Os herdeiros está escrito lá. Mas para a pessoa poder ser herdeira, tem que ter uma marca nele que comprove que ele é agora o herdeiro legítimo. Mas essa herança ele tem que receber em vida. Você não tem nenhum cara aqui da herança para gente morta. Dá? Não dá, está morto, morreu. Acabou a vida dele. A pessoa, para receber uma herança, ela tem que ter o selo na parte que vai ultrapassar a eternidade. Tem que ser um ato legal. Se a pessoa não tiver o selo em vida, ela vai partir para o outro lado, irmão, sem selo de propriedade. A pessoa, irmão, ela não tem prova, legalmente ela não tem prova nela, uma marca de que ela é de Deus aqui. Por que a obra é feita aqui, irmãos? Por que o Espírito Santo está fazendo a obra aqui? O Espírito Santo está selando a gente na alma e no Espírito. Olha, a obra de Deus é muito inteligente, irmão. Deus está selando a parte que vai ultrapassar a eternidade. Então a pessoa está aqui perdida, sem Deus, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo mundo nasce assim. Uma pessoa, por meio do arrependimento, por meio da fé, ele chega até Deus e fala: Deus, eu reconheço o meu estado, eu reconheço que estou perdido, nasci afastado do Senhor, mas eu quero de novo me reconciliar contigo e me tornar herdeiro. Então ele vai por meio de Jesus que batiza com o Espírito Santo, Jesus vem e salva. Quando você aceita Jesus, você está recebendo um selo para ser um cristão aqui e para receber herança depois. Tem que ser legal, irmãos. Não pode ter jeitinho. Por que não é por obras? Porque as nossas obras, elas não limpam o que está sujo. As nossas obras só tornam a gente pessoas melhores, mas não selam a gente. Por que não é como o Espiritismo? Porque o Espiritismo ensina as boas obras. Por que não é através de outra pessoa? Um padre, um pastor, um santo? Porque eles também eram pecadores. Nós temos que ir em alguém que tira a mancha. Alguém que sela a gente. Tem que ser vivo. Porque depois que você morre, o corpo vai para o pó, o espírito volta a Deus que o deu, o sopro, né? É o ruar, ele volta para Deus. E a alma, irmãos, a alma parte perdida, sem selo. Não tem selo de propriedade aqui. Tem um selo de propriedade do inimigo agora. Nós naturalmente nascemos filhos da ira, afastados de Deus, e infelizmente tem que falar isso, filhos do diabo. Então o que nós temos agora é o selo do pecado, irmãos, sem Deus. Depois, quando temos o encontro com Deus, ele vem no céu. Amém. Para o dia da redenção, para a primeira ressurreição do último dia. Vai ter que passar tudo na história, irmãos. Tem que chegar no último dia, o dia do resgate. E Jesus volta nesse último dia. Tem que passar os 7 anos, irmãos. Tem que completar 70 semanas de Daniel. Tem que ser lá. Não pode ser antes. Não pode ser antes, irmãos. Ah, pastor, aí para fechar, a gente vai ter que aguentar esse anticristo, não sei o quê. Quem ficar vivo, irmãos, vai ter que passar. Vai ter que passar. Eu acredito, irmãos, olha, pela proximidade da história, pelas coisas que eu vejo na história, né? Aí eu falei aquele dia para vocês, né? Se Deus preza tanto pelo 7, se Deus preza tanto pelo número 7, e eu acredito que Deus preza, né? Eu não estou aqui inventando doutrina, tá bom, irmãos? Não vou falar isso que eu estou inventando, tá? Em que milênio da história nós estamos? Em que milênio da história do mundo todo nós estamos vivendo? Nós estamos precisamente no ano 6021 na história.
Se Deus preza tanto pelo 7, eu não estou inventando, também não está escrito na Bíblia. É coisa da minha cabeça. Né? Ainda falta, irmãos, 979 anos para chegarmos no milênio 7. 979 anos para chegarmos no 7º milênio. Aí você fala, pastor, 979 anos para esse mundo acabar. Eu não estou afirmando isso, tá bom? Não está escrito na Bíblia, é apenas uma meditação da minha cabeça, bem grande, por sinal. Então, você pode deixar aí, não é para tirar não. Então, se isso for verdade, aí eu quero que vocês pensem o seguinte: se o mundo é hoje o que é, imagine o que vai ser quando esse tempo chegar. Nenhum daqui vai estar vivo, viu? Graças a Deus por isso. Mas nem nossos filhos, nem nossos netos vão estar vivos mais. O que vai ter é uma geração de gente que a gente nem sabe o que vai ser, né? Então, queridos irmãos, se isso for assim, Deus não tem a obrigação de fazer conforme as minhas meditações. Ele tem os seus próprios propósitos, certo? Mas o que vai acontecer é no último dia, vai ser a nossa ressurreição, tá bom? Semana que vem a gente vai entrar no chamado princípio das dores. E vamos entrar no Apocalipse também. Graças a Deus, irmãos, bom descanso. Amém.